Saudações, amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje eu venho aqui com dados que foram divulgados recentemente a respeito do Censo 2022 do IBGE, que fala um pouquinho sobre a religião dos brasileiros. E ainda somos um país majoritariamente religioso. Mas e aí, afinal, como fica a psicologia e os psicólogos em torno disso? A gente pode ter religião ou não? Às vezes é uma dúvida até comum que eu escuto algumas pessoas fazendo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre. Antes, eu sempre peço para vocês curtirem o vídeo se for de seu interesse, né? O assunto, o conteúdo, compartilhar com os amigos, comentar o que vocês acham, tá bom? E vamos aí ler um pouquinho do censo e fazer essa pequena reflexão. E o Instituto Brasileiro, eu vou focar aqui em notícias que meio que sintetizam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, que ele divulgou na sexta-feira informações detalhadas sobre as religiões no Brasil. Em resumo, o catolicismo ainda lidera, que é uma coisa meio óbvia, toda a parte histórica envolvendo o catolicismo no Brasil, que hoje é a menor série histórica, 56,7% da população se diz católica no Brasil. Antes já foi de 99%, mas a gente lembra aí de toda a questão histórica, missões jesuítas aí, então né, tem questões. Evangélicos cresceram nesses dados, são 26,9% da população, quase 27%. Outras religiões e quem não tem religião também teve uma mudança. O espiritismo também caiu de 2,2% para 1,8%. Religiões afro-brasileiras triplicaram, passando de 0,3% para 1%. Parece aí triplicaram, mas ainda assim representam 1% da população. E também cresceu o número de brasileiros sem religião, de 8% para 9,4%. Então, quando a gente pensa isso, será que o psicólogo não pode ter religião? Será que todos os psicólogos do Brasil estão nesses 9,4% sem religião? E na verdade não, porque muita gente cria uma máxima em cima dos psicólogos, mas o psicólogo é uma pessoa comum, com gostos, com times de futebol, pode ser de um time ou de outro, pode ter uma religião ou outra, pode ter gostos musicais diversos. A gente não tem uma cartilha pronta, psicólogo tem que ser ateu, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas a gente é orientado, e eu estou me baseando também em notas de alguns CRPs e do CFP e do próprio Código de Ética do Profissional, que a gente tem que manter a laicidade. E essas notas sobre a laicidade, sobre o Brasil ser um Estado laico de direito, que tem aqui uma das notas que fala um pouquinho sobre o CRP, que são deveres fundamentais do psicólogo prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições dignas de trabalho e apropriadas à natureza desse serviço, utilizando os princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, basicamente, a gente tem que focar o nosso trabalho, seja ele quaisquer que sejam linhas teóricas, basear na ciência, basear no que a gente tem. Então, não importa a nossa religião, o nosso time de futebol, o nosso gosto musical e o do nosso paciente. A gente tem que respeitar ambos os lados, porque muitas vezes o psicólogo vai saber o do paciente, cliente, e o paciente talvez não saiba o nosso. Então, não importa, é porque eu sou de uma religião X e não gosto de uma religião Y, então isso está atravessando. Isso tem que ser trabalhado porque não é para ser uma questão isso. Independente da religião, independente de qualquer coisa, a pessoa tem direito a um tratamento psicológico de qualidade, assim como está fundamentada aqui, baseado na Declaração Universal também dos Direitos Humanos. Então todo mundo tem esse direito, o psicólogo deve promover saúde aonde ele vá. Então não pode haver esse julgamento. Então essas notas do CRP dizem um pouco disso, e além disso, é vedado ao profissional induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais.
Então, dentro disso, na outra nota fala que você pode sim ter qualquer religião que você queira, que você se sinta confortável, qualquer orientação sexual, como a outra nota diz, qualquer fundamentação filosófica, mas você não pode usar dessas questões, principalmente a religião, como vincular isso com a prática psicológica. Então você não pode falar que é um psicólogo espírita ou um psicólogo cristão, umbandista, budista, porque não é isso que está em jogo, e sim a sua ciência, o que você traz com isso. Então não importa, garantindo todos os direitos aí do Estado, que deveria ser laico, tem muitas questões sobre isso, principalmente políticas, é verdade, mas eu acho que deve ficar claro isso. Então você, como paciente, como cliente, você não pode se sentir julgado quando de repente você fala, eu expressei alguma questão da minha religião e eu me senti meio julgado pelo profissional. Se você sente assim, você poderia expressar isso, falar, acho que não foi a melhor conduta, porque isso não é a função do profissional e independe da religião ou de qualquer outra questão. O trabalho, o serviço tem que ser de qualidade, porque não é isso que vai ditar. Agora, uma opinião um pouco mais pessoal também em relação a isso, é que em tese, pelo que eu conheço de algumas religiões por aí, de diferentes vertentes, eu creio que todas elas se voltam para a mesma questão de amor ao próximo, de cuidado ao próximo. Então, eu acho que independente de levantar bandeiras ou não religiosas, por meio do nosso conhecimento, da nossa prática, da nossa ciência, a gente consegue o melhor. Tem até uma frase que eu vou lembrar aqui para vocês, que eu sempre falo que eu estudo no Centro Universitário São Camilo, e é uma instituição católica, então tem algumas questões que vão voltar ao catolicismo, mesmo tendo toda essa laicidade. E tem uma das frases do São Camilo de Neles, que ele é considerado o santo aí dos enfermos, e que eu acho muito interessante, porque diz isso, porque diz mais ou menos assim, que o amor busca o saber, conhecer... Eu não lembro a frase. E a frase de São Camilo diz mais ou menos assim, que o amor busca o saber, a técnica e a ciência para melhor servir. Então, eu gosto muito dessa frase porque então, independe de religião. Se você crê que fazer o bem ao próximo tem a ver com a sua religião, você não precisa levantar bandeira, mas sim então buscar o saber, buscar a técnica, a ciência para o melhor servir essa população. Então eu acho que isso é o mais importante que tem que ficar. Os pacientes, os clientes, eles não podem se sentir acuados por trazer ou não suas religiões, e a gente como profissional tem que entender isso como um todo. E o psicólogo, ele é uma pessoa aí comum, com gostos, então se de repente você sente que você está sendo atravessado por essas questões, é tratado em terapia pessoal, é entender às vezes na supervisão o que isso pode estar atrelando ao caso, e de repente, como uma forma ética, às vezes você não vai expor que é isso, mas você vai falar que talvez você não está sendo o melhor profissional para esse caso, você vai acabar encaminhando. Se você não conseguir tratar isso da melhor forma, é uma questão muito mais ética e muito mais correta do que às vezes você não conseguir separar as duas coisas, profissional e pessoal, nesse sentido. Eu acho que era isso que eu queria trazer. Eu acho que é um assunto que muita gente tem medo de tocar, mas é importante porque é isso, a religião, quanto parte do profissional, é dele, mas o conhecimento, a psicologia como campo do conhecimento, do estudo do comportamento e da mente humana, tem que ser laico, tem que ser pautada aí nos deveres e nos direitos que a gente fornece aos pacientes, clientes. Eu mais uma vez agradeço a todo mundo que dá sua audiência aqui para o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.